Se esforçar ao máximo para falar a língua dos italianos. Ele, que era um homem super culto, falava fluentemente várias línguas, e aí ele fala, qualquer coisa que o Papa errar, vocês podem corrigir o Papa. E é um momento de descontração, e é o final dessa primeira aparição dele. Aqui, agora esse outro vídeo é sobre a missa então, de inauguração do pontificado dele. Aqui a gente está falando de outubro de 1978. Vão aparecer duas pessoas nesse vídeo. Uma delas é o cardeal Luizinski, que conviveu com ele na Cracóvia. Vocês estão vendo no vídeo que o cardeal vai beijar o anel dele, se ajoelhar, e ele se ajoelha junto para dar um abraço no cardeal, porque ele queria dar um abraço. E depois uma outra pessoa que vocês devem reconhecer quem é. Esse é o cardeal que eles trabalharam juntos, eles. E esse aí, Joseph Ratzinger, depois Papa Benedito. São os dois cardeais que ele demonstra uma fé maior. Assim. Depois. Vou passar também para a gente avançar. Agora sim pode acender, por favor. Aí, nesse momento, então, o discurso de abertura do pontificado dele, que fica muito evidente, inclusive a mensagenzinha que vocês perceberam, não tem as mesmas. Escancarai as portas a Cristo, abrir as portas e escancarai a Cristo. Essa é uma das grandes mensagens que o Papa João Paulo II já deixa na abertura do seu pontificado. Logo em seguida, quando conclui a missa, a gente fala, hoje a gente vê muito o Papa Francisco e tem muito a fala que ele quebra os protocolos, né? E sempre faz isso. Aqui aparece uma imagem interessante de João Paulo II, que já era bem mais protocolar, mas ele também quebra o protocolo na primeira missa, ali quando acaba. Então a procissão de saída, todo mundo se dirige para um lugar e ele sai para o outro, assim. Vai todo mundo saindo e ele vai para frente da onde está todo mundo, né? Onde estão os fiéis. E ele começa a abraçar as pessoas, a apertar a mão. E no final, também é muito marcante a cruz que ele usa, né? O báculo que tem a cruz. E no final, quando as pessoas começam a gritar bastante, ovacionar, ele levanta a cruz, mostrando que aqueles aplausos, aqueles gritos não eram para ele, mas sim para a cruz de Cristo. E aí ele levanta a cruz ali. Aqui trazendo um pouquinho do brasão, que ele então escolheu. O brasão tem alguns significados. Eu vou trazer alguns poucos que eu sei, com certeza terão outros, mas o azul, então, foi escolhido, representa o céu, e também o manto de Nossa Senhora, ele que sempre foi muito devoto de Nossa Senhora, assim como o M, de Maria, também consagra o pontificado dele a Nossa Senhora. A cruz é tradicional também, representa, é claro, Jesus Cristo crucificado, centro da nossa fé. E a cor no dourado representa a nobreza do senhorio de Jesus, não a nobreza de riqueza, mas do senhorio de Jesus. A cor vermelha é a cor dos cardeais, a cor do Espírito Santo também, mas também remete muito à bandeira da Polônia, por isso aparece aqui. E as chaves do pontificado petrino, então, tu és Pedro, sobre essa pedra de a igreja, tudo aquilo que ligares no céu, será ligado na terra. Então, é o que significam as duas chaves. A coroa tem algumas explicações, mas eu prefiro não me arriscar a explicar para vocês. Vamos deixar depois que eu posso falar alguma bobagem. Algumas características então do pontificado de João Paulo II,
que iniciou lá em 78, em outubro de 78, e vai até março de 2005. Uma das principais características é então o diálogo interreligioso, onde ele conversa com os anglicanos, com os luteranos, com os judeus, e ele conversa com budistas, e aí ele marcou um encontro em Assis, em 1986, um encontro que reuniu cerca de 120 líderes de outras confissões religiosas. Em 2002, ele já com a idade bem avançada, 200 líderes religiosos, ele que sempre muito enraizado na fé católica, soube conversar sem medo com os outros, convocando sempre esse diálogo interreligioso no sentido do respeito. Ele publica essa encíclica que fala que sejam um, então falando dessa unidade do povo de Deus, para que todos possam ser um. Também toda essa questão do diálogo interreligioso, além disso, ele teve um diálogo político muito grande. Né? A gente vai ver um pouquinho das viagens dele, mas apesar dessas viagens, muitas conciliações diplomáticas, o Papa também intermediou. Isso é tradicional na história da Igreja, os Papas fazerem também são chefes de Estado e com a autoridade que tem também ajudam muito nas questões diplomáticas. A gente viu isso recentemente também com o Papa Francisco auxiliando em algumas questões, e o Papa João Paulo II foi um que auxiliou muito nas questões políticas mundiais. Bom, o Papa visitou 129 países durante o seu pontificado, viajou mais de 1.700.000 quilômetros, visitou ou recebeu 738 chefes de Estado, e ele visitou inclusive a Rainha Elizabeth II, conversou com diversos chefes de Estado, foi o primeiro Papa a visitar a Casa Branca, o Reino Unido, o México, a Irlanda, o Egito, o Cazaquistão, a Armênia e o Brasil. Foi o primeiro Papa que veio visitar o Brasil. Papa Gaúcho. Depois a gente tem algumas fotos ali para tentar lembrar um pouquinho. Sobre os documentos, aqui também vou passar, são vários documentos, eu trouxe alguns. Alguns dos documentos do pontificado dele, que são muitos. Falou sobre a redenção da humanidade, então ele mesmo intitula como as linhas mestras do seu pontificado. Ele foi eleito Papa então, em 78, aqui em 79 ele já publica esse documento. Depois sobre a misericórdia, também no mesmo ano. Sobre a identificação do trabalho. Depois falou sobre os padroeiros dos eslavos. Falou sobre o Espírito Santo na igreja e no mundo. O culto mariano na igreja, a reflexão do papel da igreja na dimensão social, o mandato missionário de Cristo à sua igreja, falou sobre o capital, o ensino, e aqui é o 100º aniversário da Rerum Novarum, que é um movimento muito famoso dentro da igreja, que também muito se estuda ainda. Falou sobre a moral católica, algo que para ele também foi algo muito marcante no pontificado. Sobre esse documento aqui, o Evangelho Vita, que ele também fala sobre a inviolabilidade da vida humana. Então, ele trata muito da pessoa humana, com todas as suas características e suas dimensões. Depois, aquele documento que a gente tinha falado sobre ecumenismo, Fides et Latio, que ele fala sobre fé e razão. Esse documento é sensacional. Não sei se já teve a oportunidade de ler, mas ele quebra, sabe aquela história de que fé e razão não se conversam, que a gente não pode falar de fé dentro da universidade, que não... Esse documento ele mata essa discussão no prefácio já, dizendo que a fé e a razão são as duas asas que precisam bater junto para que a gente possa avançar. Então é fantástico esse documento, eu sou fã desse documento dele. Depois ele fala sobre a Eucaristia. As exortações apostólicas, então, do Papa, falou sobre a catequese no tempo, também em 79. Familiares Consórcio, um documento que é super atual, também ele fala sobre a família, algo que também é muito característico do pontificado dele. Fala sobre os religiosos, a reconciliação e a penitência, a missão dos leigos, a missão de São José, a formação dos sacerdotes, pastores da Metrópolis, também é um documento bem importante.
A igreja na África, depois ele fala da igreja na América, a igreja na Ásia, na Oceania, na Europa. Falou sobre a vida consagrada e sobre os bispos e o papel do bispo como servidor do evangelho. São as exortações apostólicas do pontificado de João Paulo II. São documentos que valem muito a pena. Primeiro, alguns deles, tem alguns outros, algumas cartas apostólicas que eu não botei ali, mas por exemplo essa aqui que é Salvific Dolores, eu não sei quem já conhece, mas fala sobre o sofrimento humano. Um documento fácilzinho de ler e é um conteúdo absurdo de riqueza sobre isso. E tem várias outras cartas também, documentos que assim, vale muito a pena a gente estudar esses documentos de João Paulo II. E uma outra característica, não sei se já ouviram falar sobre a teologia do corpo, já ouviram falar? Mas também é outro assunto que cabe para uma tarde inteira, mas foram 129 catequeses, que toda quarta-feira o Papa tem a catequese, né, a famosa catequese de quarta-feira, e durante esse tempo de 79 até 84, ele falou sobre a sexualidade humana. Então são 129 catequeses que foram depois condensadas nesse livro. Esse livro já não é a primeira edição dele, e ele fala sobre a sexualidade humana e sobre a cultura da morte. Isso é um tema super atual, assim, vale muito a pena. Não é um texto simples de ler e entender assim, que tu lê tranquilamente, mas existem outros vários bons livros de pessoas que ajudam, a leitura complementar a essas catequeses. Assim. Tem alguns livros que é Teologia do Corpo para Iniciantes, que é muito bom, do Jason Everest. É um material sensacional. Do Christopher, isso. E vale muito a pena estudar, fica até como dica assim, para estudar aqui no Novos. Para nós jovens assim, é sensacional falar sobre isso. Ele fala do amor humano no plano divino. Então, dá toda a dimensão divina para isso que a gente sente entre as pessoas, né? Esse amor humano. Então é sensacional. Fala sobre a sexualidade, sobre o relacionamento entre as pessoas. Fala sobre aborto, eutanásia, esses temas que ainda são polêmicos. Bom, um outro ponto importante do pontificado dele, e aí também por isso a gente consegue entender a partir da história da vida dele, que foi um combate muito duro e severo ao marxismo e ao comunismo. E o que a gente conhece popularmente como teologia da libertação, ele foi um dos papas que combateu isso de forma muito enfática. Aqui essa foto é uma foto emblemática que fala disso quando ele está chegando em algum país da América Latina, não me recordo aonde. México. No México, isso. O padre cardenal se ajoelha então. Esse padre é um padre que ele está envolvido com política nessa época. E aí então ele é repreendido dessa forma pelo Papa João Paulo II. Depois ele é afastado do ministério. Recentemente eu vi notícias de que ele estava no leito de morte e foi oferecido para ele então a reconciliação, perguntado se ele gostaria de se reconciliar com a igreja. A primeira resposta dele foi que não tinha interesse. E aí nos seus últimos dias ele pediu então para se confessar, para ser readmitido às ordens. E aí tem uma foto muito bonita dele, acamado totalmente com equipamentos, e ele é vestido da estola, e ali eles celebram a missa no leito dele, e dias depois ele vem a falecer. Né? Então bonito de ver também essa questão da reconciliação, que o Papa, apesar de repreender, está repreendendo a atitude e não a pessoa em si. A igreja readmitiu esse sacerdote. Mas aqui também para trazer essa característica importante do pontificado dele. A Polônia, então ele volta à Polônia em 87 e ele gostaria de queria voltar até uma localidade específica que foi onde se deu o fim da invasão nazista, e aí então que era um marco importante. Ele foi proibido pelas autoridades da Polônia. A Polônia nessa época vivia o regime comunista, foi proibido de chegar até essa localidade, e aí permitiram então que ele rezasse a missa, só ele, lá dentro, com algumas pessoas convidadas, e a ideia então era que se divulgasse que, olha, quase ninguém foi na missa do Papa lá, mas que na verdade pessoas eram proibidas de ir. Então ele diz, não, então eu não vou até lá, eu vou fazer a missa do lado de fora da cidade. E aí é uma missa gigante, é montado um altar enorme, e ele não fala absolutamente nada sobre o comunismo, ele não fala absolutamente nada
sobre questões políticas, ele faz a homilia dele sobre a palavra solidariedade, que era o nome do partido que venceu o comunismo. Mas ele fala sobre a palavra... Era um sindicato. Isso, no sindicato. Na Polônia, o líder era Lech Walesa, que era um muito amigo, foi muito amigo dele, enquanto o arcebispo de Krakow. E o nome do sindicato era Solidariedade, da onde surgiu toda essa força contra o comunismo. E aí ele então não fala absolutamente nada sobre política, ele faz a homilia sobre solidariedade. Eu acho que não é na Nicarágua. Esse padre, eu acho que é na Nicarágua. O padre cardinal. Não sei, bom, México. Acho que é México. Ficamos nessa dúvida, depois eu posso tirar a dúvida e a gente vê. Nicarágua foi outro. Aqui então a visita do Papa ao Brasil, em 1980. Ele veio ao Brasil, visita Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Aparecida, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Recife, Salvador, Belém, Minas e Santa Rita. Ele veio participar do Congresso Eucarístico Nacional, beatificou José de Anchieta, fez a consagração solene do Santuário de Aparecida, o santuário que a gente conhece hoje, o Papa João Paulo II que fez a consagração. E aqui algumas imagens dele em Porto Alegre. Recebeu o chapéu, tem outras fotos dele tomando chimarrão com a cuia. Aqui ele está na frente do juventinho. E aqui é o que a gente conhece hoje como rótulo do Papa, ali perto do Olímpico, onde foi montado então, o altar onde ele celebrou essa missa aqui. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, esteve em Porto Alegre e o Papa é gaúcho, é o que se fala. Ele é o que ele disse. Depois visitou o Brasil mais 2 vezes, ainda em 91 e 97. Em 91 foi visitar a Irmã Dulce, aquela imagem lá no canto. Depois ficou Mário Paulino, nessa imagem central. E na terceira visita ele participa então do 2º Encontro Mundial das Famílias, que é um encontro, como tem a Jornada Mundial da Juventude, existe o Encontro Mundial das Famílias. E ele participa da 2ª edição, que foi no Rio de Janeiro. Posso te fazer uma pergunta de idioma? Eu não sei se vocês sabem responder. Mas é verdade que aquele movimento ali perto do CAF, do Centro Administrativo, fizeram em homenagem a ele, que parece um barco, assim. Não sei. Se não me engano, tem a ver com o João, pelo menos me disseram uma vez na Bahia, eu não fui procurar. Enfim, Não sei. vou procurar hoje. Aqui a gente já avançando então em 81. Bom, na verdade as datas agora ficaram um pouco fora da cronologia, falei das visitas dele, mas um outro ponto importante do pontificado dele, então, que em 3 de maio de 1981 ele sofre um atentado na Praça de São Pedro. Todo mundo deve já ter visto algumas imagens ou conhecido essa história. Ele sofre um atentado de arma de fogo ao chegar no carro aberto e é rapidamente socorrido pelos seus seguranças. Ele teve que passar por cirurgia, perdeu grandes volumes de sangue e conta a história também que ele pediu para que não tirassem o escapulário dele durante a cirurgia. Posteriormente, então, no outro ano, em 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, né, dia da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima, e aí então ele consagra, ele fala que a sua sobrevivência àquele atentado foi porque a mão da mãe desviou aquela bala para que ela não matasse. Então, no outro ano, em maio de 82, ele vai visitar o Santuário de Nossa Senhora de Fátima e leva a bala que o atingiu. Aqui na imagem não está legal de ver, mas ela está hoje depositada na coroa de Nossa Senhora de Fátima, lá no santuário, a bala que atingiu São João Paulo II. Aqui também, nessa visita, ele sofre um outro atentado bem menos danoso, mas um atentado a faca. Tentam esfaquear ele, na verdade ele não sofreu nada, mas uma tentativa, mais uma vez, agora em Fátima. Em 83, no Natal então, do outro ano, ele foi até a prisão onde estava detido aquele que disparou contra ele, e por lá ficaram mais de 20 minutos conversando a sós. E daí tem imagens belíssimas que nos fazem acreditar de tudo aquilo que o Papa falava sobre misericórdia, que ele tem também oferecido, perdoado, e ele mesmo fala disso, da misericórdia que Deus oferece para aquele que cometeu isso contra ele. Agora a gente chega num outro ponto importante da história de João Paulo II, que é a criação então, da Jornada Mundial da Juventude. Ela foi instituída em 20 de dezembro de 85, no Domingo de Ramos, nas vésperas do Domingo de Ramos, com os jovens lá de Roma,
ele reúne, ele que sempre teve esse carinho pelos jovens, reúne os jovens, então não tinha nem 10 anos de pontificado, reúne esses jovens, eles fazem aquela cruz. Bom, vocês conhecem a cruz, não preciso, todos conhecem a cruz, devem ter visto pelo menos em fotos, se não viram ela quando passou aqui em 2012. Aquela cruz ele entrega aos jovens, então, e aí ele fala, e é o que está escrito naquela plaquinha que tem na cruz: meus queridos jovens, na conclusão do ano santo, eu confio a vocês o sinal deste ano jubilar, a cruz de Cristo. Carreguem-na pelo mundo como um símbolo do amor de Cristo pela humanidade e anunciem a todos que somente na morte e ressurreição de Cristo podemos encontrar a salvação e a redenção. Isso então em 84 entrega a cruz e em 85 fica oficializado, em 20 de dezembro, eu falei do Domingo de Ramos, né? Então em 84 do Domingo de Ramos ele entrega a cruz, e em dezembro de 85 fica oficializado então a criação da Jornada Mundial da Juventude. Esse evento que acontece, e também a gente pode fazer uma formação só sobre a Jornada Mundial da Juventude, a história, tudo que aconteceu. Mas ele acontece a cada 3, 4 anos em forma mundial e acontece anualmente nas dioceses. Aqui em Porto Alegre a gente chama de JAD, Jornada Arquidiocesana da Juventude. Uma maior edição desse evento foi em 95, com a participação de João Paulo II, nas Filipinas. Cerca de 4 milhões, mais de 4 milhões, 6 milhões de jovens participaram. É considerado o maior evento do mundo, até hoje, de concentração de pessoas em um único momento, em um único local. Fala-se muito que as Olimpíadas e a Copa do Mundo movimenta mais pessoas, mas como um evento todo, né? Todo aquele um mês de Olimpíadas, um mês de Copa do Mundo. Aqui um evento só, então esse é o maior evento da revista. A última edição da jornada que ele participou foi em 2002, em Toronto, e ele participou, portanto, então, de 9 edições da Jornada Mundial da Juventude. Ele, como um grande amante da juventude, falava que a esperança de um mundo melhor está numa juventude sadia, com valores, responsável e, acima de tudo, voltada para Deus e para o próximo. Palavras de um santo muito próximo a nós, né? Em 2003, depois da Jornada de Toronto, ele entrega aquele quadro de Nossa Senhora, que acompanhou a cruz, vem depois. Então a cruz vem lá em 84 e o quadro vem em 2003, também peregrinando junto com a cruz, fazendo toda a preparação para isso. O pessoal já me fez sinal lá, já está tudo na área de entrar. Eu tenho mais um videozinho para mostrar. Esse vídeo, vou mostrar só um pedacinho, mas que mostra assim desse carinho. Ele já, o Papa João Paulo II já muito debilitado, vai aparecer. Esse carinho com os jovens e... Desligou o projetor? Vamos para ligar, porque senão não vai pegar o vídeo. Agora o tempo é de vocês. Vamos ligar o projetor. Vocês vão ligar rapidinho. Acho que será que ele vai ligar sozinho? Bom, eu vou seguir falando e a gente, quando voltar, volta o vídeo. Algumas curiosidades do pontificado dele, acelerando um pouquinho. Quem conhece viu algumas imagens dele chegando nos locais. Ele tinha o costume de descer do avião, da escadaria do avião, se ajoelhar e beijar o chão. E ele conta lá no início, quando ele chegou na sua primeira paróquia, lá naquela paróquia de São Floreiro, ele fez esse gesto, e desde lá ele faz esse gesto. E ele contava que se inspirou em São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, curadares, que a gente conhece, que tinha esse costume de beijar o chão. Então é dali que ele tinha esse... Onde ele chegava, ele beijava o chão onde ele estava político. Aqui tem uma história que fala que ele publicava durante a guerra, sobre a guerra, depois da guerra, ele publicou alguns escritos de forma anônima, com outro nome, com alguns pseudônimos, para não ser identificado. E foi o primeiro Papa a visitar Auschwitz, né? O campo de concentração de Auschwitz. Depois disso, o Papa Bento XVI, alemão, visitou Auschwitz e o Papa Francisco também visitou. Vamos tentar mostrar o vídeo aqui, só para fechar a imagem. Não precisamos esperar. Aqui a gente vê a imagem dele já mais debilitado, né? Uma das últimas jornadas que ele participou. Nós fazia questão de estar ali junto com os jovens, né? Vamos mostrar a imagem dele estar no meio dos jovens.
poucas forças ali, já bem debilitado com as suas dificuldades de saúde da idade. Ele, junto com os jovens, então, entra no clima dessa. Se a gente continuasse o vídeo, aparece um jovem que invade, quebra o cordão de isolamento ali e chega até os pés dele, e aí os seguranças ficam todos na volta, não sabem o que fazer, e ele vai lá e abraça o jovem e ficam ali conversando, o jovem conta alguma coisa para ele, e ele responde, e eles ficam ali conversando, e os seguranças todos na volta sem muito saber o que fazer, e ele fica ali abraçado naquele jovem. Alguns dados, só números aqui para a gente ver, mas são 1.338 beatificações durante seu pontificado, 482 novos santos. Ele foi responsável por promulgar o catecismo da Igreja Católica, não por produzir sozinho, por óbvio, mas por promulgar e depois também a reforma do Código de Direito Canônico, que foi responsabilidade do Papa João Paulo II. O Código das Igrejas Orientais, onde cria também um relacionamento com as Igrejas Orientais. Uma grande reorganização da Curia Romana e teve o terceiro mais longo pontificado da história, de 1938 a 2005. Vou passar essa parte. Aqui algumas questões da saúde dele também. Então, em 30 de... Aqui ele sofreu alguns acidentes. Depois de 2013, então, ele foi realmente confirmado o diagnóstico de Parkinson. Também essa informação fala que já se sabia anteriormente, mas que foi oficialmente divulgado em 2013, que ele tinha doença de Parkinson. Em fevereiro de 2005 complicou muito uma questão de uma gripe, infecções. O último domingo, onde ele aparece então na Basílica, onde ele tenta falar e não consegue, já muito debilitado. E ele vai dar a bênção e não consegue falar, então ele simplesmente dá a bênção ao povo que estava aguardando. E aí então ele dá a bênção e já é recolhido de volta para o seu recinto. Tinha algumas outras fotos para mostrar, que já no final do seu pontificado ele já andava carregado, já não conseguia participar das procissões de entrada das celebrações, celebrava a missa, mas não conseguia participar das celebrações. Então, em 30 de março de 2005, ele apareceu, é aquela imagem que a gente viu ali. Em 31 de março, no outro dia, essa grave infecção aumentou muito. Ele foi, então, teria que ser levado ao hospital, mas preferiu-se, então, que não se levasse, porque ele já sabia do estado dele e tinha a vontade dele manifestada de que queria falecer dentro do Vaticano. Recebeu então daquele cardeal que apareceu, o cardeal Stanislau, trabalhou junto com ele, recebeu a unção dos enfermos e no dia 2 de abril, então, ele disse as suas últimas palavras, deixaram-me partir para a casa do Pai. E às 4h30 da tarde ele faleceu com seus 84 anos de idade. O seu funeral foi o maior encontro de chefes de Estado já registrado na história. Aqui uma foto também simples do que foi o funeral dele. A celebração presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, Joseph Ratzinger, que depois seria eleito Papa Bento XVI. Ainda, já naquela missa de despedida do funeral de João Paulo II, muitas e muitas faixas e muitos gritos de santo jaz, santo súbito, se falavam, são as imagens aqui embaixo. Então já trazia muito dessa... se falava muito sobre a santidade de João Paulo II. Então o Papa Bento XVI descartou alguns períodos protocolares que se pede para abrir os processos de beatificação e canonização. Eu anuncio então em 13 de maio de 2005, já logo em seguida da sua morte, de que ele seria... Calma, o cara morreu. Então, em 19 de dezembro de 2009, ele é dito venerável, em 1º de maio de 2011, beato, e depois, em abril de 2014, é decretado então santo, oficialmente santo da igreja, pelo Papa Francisco, junto com João XXIII, na mesma celebração. E a celebração, então, João XXIII e João Paulo II foram declarados santos,
escrito no livro dos Santos, numa cerimônia presidida pelo Papa Francisco, com participação do Papa Bento XVI. Então, tem uma foto muito bonita dos dois papas que estavam sendo santificados e os outros dois ali presentes. Aqui, o pessoal já não me aguenta mais lá atrás, mas aqui, essa freirinha aqui, ela que foi quem recebeu o milagre, que foi causa da beatificação dele. Ela também tinha Parkinson, e rezando então pela intercessão de São João Paulo II, ela foi curada do Parkinson, e ali ela carrega, para corrigir, não é ostensório, como é que chama? Um relicário. Obrigado, Paulo. Exatamente. Um relicário com o sangue de João Paulo II. Aqui tem um outro videozinho, mas eu estava para deixar eu mostrar. Trouxe oração também, para que a gente pudesse rezar. Eu vou mostrar o vídeo. Essa imagem me traz muito daquilo que eu pude experimentar estudando e conhecendo muito pouco do pontificado dele em vida, mas o que eu pude conhecer dele, de um homem muito alegre, muito feliz, muito compromissado com a fé, muito compromissado com a igreja, e alguém que nos mostrou a fé de uma forma maravilhosa, né? De uma forma profunda e suave ao mesmo tempo, com tudo aquilo que a gente pode aprender, com materiais belíssimos, teologia do corpo, material riquíssimo dele, mas com uma alegria que conquista os jovens de forma especial, né? Eu fui fortemente tocado pela história desse homem, que junto com o meu processo ali, quando eu estava assumindo de verdade a minha fé, na minha crisma, foi quando eu fui conhecer muito mais da história dele, e me motiva muito mais saber que se eu conseguir um dia ir para o céu, eu vou encontrar esse cara lá, poder receber um abraço dele, poder estar junto de Deus, junto com uma pessoa que me ensinou tanto, que me deu tanta base, que me ensinou a evangelizar, que me ensinou a falar de Deus para os jovens, sobretudo. Desenvolver esse carinho, esse amor por essa missão que a gente tem. Eu tenho certeza que vocês, dentro do Irmãos, também têm. Então é isso. Obrigado pela paciência, desculpa o tempo. Tinha alguns outros pontos aí, mas a gente deixa para uma próxima, quem sabe. Muito obrigado. Bom, obrigado a todos pela presença, obrigado Arthur por nos agraciar com essa palestra. Vai falando. Não tem problema. Então, nós temos a missa daqui a alguns minutos, nós temos também ao fundo da nossa sala paroquial um lanchinho breve para se fazer antes da missa. Não é só vocês que vão ficar bravos, é todo mundo vai ficar bravo, porque eu não pode